Olá, internauta sintonizado aqui, ligado no Facebook do Jornal Candeia. Estamos hoje no Museu Mário Fava para conversar com a Flávia Cacciola. Flávia Cacciola é baririense, está atualmente morando nos Estados Unidos, em Houston. A gente vai conversar um pouquinho com a Flávia a respeito da sua carreira profissional, né, bem sucedida, e também o motivo pelo qual nós estamos aqui no museu, para saber, né, da Flávia a questão de como ela tomou conhecimento aqui do Museu Mário Fava, e ela visitou o museu antes dessa nossa entrevista para saber como que ela, assim, ela viu esse espaço interessante aqui da cidade. Primeiramente, uma boa tarde, viu, Flávia? Boa tarde a todos. Flávia, você, dentro da sua correria, acaba vindo para Bariri visitar os familiares e dessa vez uma visita com uma peculiaridade a mais, que foi a visita aqui ao Museu Mário Fava. Queria saber, assim, como você ficou sabendo da criação do museu e se você estava com uma ansiedade um pouco grande de poder vir para Bariri e conhecer o museu? Uma das vezes que eu vim visitar meus pais, eu fiquei sabendo da reforma desse prédio. Mas meus pais não souberam me dizer exatamente qual seria a finalidade da reforma, mas eles estavam felizes pelo fato de um prédio tão bonito, que embelezava tanto a cidade, estar sendo restaurado e não demolido. Então, isso foi um motivo de muita alegria para eles. Eu não sei precisar bem quanto tempo depois da reforma, mas a reforma demorou por volta de 1 ano, 2, né? Aí a gente acabou não conversando mais sobre a reforma. E dessa vez, quando eu estava para vir para cá, conversando em casa com meu marido, ele falou, olha, eu acho que eu ouvi uma reportagem no estado de São Paulo, fazendo propaganda do museu na cidade de Bariri. Eu falei assim, olha, é bem possível, tem várias coisas importantes lá. Mas na correria, ele falou, não, a gente volta a falar sobre isso, eu vou buscar, mas é sobre o Mário Fava. Lembra do Mário Fava, que a gente viu no museu em Detroit, em Michigan, quando a gente foi visitar o museu do Henry Ford? Aí eu falei assim, nossa, eu me lembro daquela história de um baririense que fez parte da travessia para a Pan-Americana. Bom, tudo bem, mas sabe aquela conversa do dia a dia? Não, tá bom, você olha para mim, depois a gente discute isso e fica na nossa agenda. Bom, tudo bem. E nessa visita em particular, eu tive uma agenda um pouquinho mais complexa. Então, desde o final de setembro, eu fui primeiro para a Califórnia, depois eu fui para Boston, depois eu vim para o Brasil na agenda de trabalho. Sim. E a gente não falou mais no assunto. Quando meu irmão foi me buscar, quando eu cheguei aqui em Bariri no dia 5, ele falou, eu vou levar você para uma voltinha na cidade. Aí ele deu a voltinha, e estava chovendo inclusive, aí ele parou bem em frente ao museu. Ele já sabia do seu interesse pelo assunto, Flávia? Já sabia, porque a gente já tinha conversado a respeito da restauração do prédio. Aí ele parou aqui, e o prédio está com uma iluminação belíssima, realmente ele se destaca na rua, no cenário da cidade. Lembra que a gente ficou parado ali, chovia, só abria a janela um pouquinho, e eu falei, nossa, mas ficou muito bonito, eles foram muito fiéis aos detalhes. E aí olhei para saber direitinho qual seria o período de visita, e falei assim, não, eu preciso vir, com certeza. Mas também passou, aí ele me falou, não, é o Mário Fava, ele me contou a história até a gente chegar na minha casa, ótimo. Aquele final de semana, eu passei o final de semana com meus pais e depois fui a Campinas para essa agenda de trabalho, que eu fiquei mais uma semana lá. Aí eu voltei pro feriado, no dia 11, e aí a primeira chance que eu tive, eu vim visitar o museu, mas aí jamais instruída, sabendo da história da construção do museu. E chegando aqui, eu tive o prazer de ter uma visita muito bem guiada pelo Maurício, e aí eu conheci detalhes da história. E você chamou um detalhe na nossa conversa, Flávia, agora que o Mário Fava está retratado, então, no museu lá nos Estados Unidos, então, em Detroit, é isso? Sim, há uma menção a essa travessia e a visita dos pioneiros a fábrica, né, e o encontro deles com o Henry. Então, inclusive registro até fotográficos aqui, não é? Sim, tem um registro fotográfico que eu não me lembro de ter visto no museu em Detroit.
E assim, você adentrando aqui o museu, que peculiaridades que mais te chamou a atenção, assim, aqui? A qualidade das fotos, né? A preocupação do retrato da viagem, pelos diferentes pontos em que eles passaram. Apesar de ter sido uma viagem pioneira, exploradora, eles tiveram o cuidado de se retratar e fazer essa documentação da exploração, porque isso foi na verdade uma exploração. Um dos objetivos era mostrar a viabilidade do trajeto e mostrar que era possível, né? De uma forma ou de outra. Então, pelo que eu fiquei sabendo pelo Maurício, eu ainda não li os livros, é que o que se tem hoje é muito pouco. Provavelmente havia muito mais retratos, muito mais descrições da história, mas infelizmente eles se perderam. Mas mesmo assim, relativamente o número de fotos é pequeno, mas ele consegue retratar momentos-chave e muito bem feitos. As imagens são claras, o fotógrafo na época foi perfeito, retratando os ângulos, você vê as expressões das pessoas envolvidas, e isso chama muito a atenção, né? E o fato da gente poder ter aqui o carro, né, de uma certa forma estar tão próximo, poder sentir o cheiro do carro, reconhecer o tipo de material que foi usado na época, é um marco, é incrivelmente importante poder mostrar para o jovem, para as crianças, para todas as idades, o tipo de soluções que eles davam. Eles não tinham muito tempo para desenvolver a solução e eles tinham uma agenda a cumprir. Então, era o que tinha na mão, o que eles podiam fazer ali na hora. Então, tudo isso você consegue sentir aqui. E os momentos históricos, né, desses 10 anos de travessia que eles tiveram a oportunidade de presenciar, né, e transmitir isso numa linguagem tão simples de sentimento e de participação, não só uma narrativa histórica. Isso realmente é impressionante. A Flávia, ela é formada em Química, não é, Flávia? E já com passagens pela Petrobras, atualmente trabalhando na Shell, você disse, né, nos Estados Unidos. E por ser química, eu ia te fazer uma pergunta assim, relacionada à questão da improvisação dos combustíveis, né? Dentro da sua área de estudo, assim, que coisa maluca foi essa que eles conseguiram desenvolver na época, principalmente o Mário, né? O que a gente diz, o desenvolvimento que a necessidade gera, que a aflição, o que você precisa naquele momento e tem que ser desenvolvido. Então, você trabalha com aquilo que está ao seu redor e você faz acontecer, porque você precisa daquilo, é vital para você. Então, o momento que a gente vive hoje no mundo, com relação ao desafio da energia em todos os seus aspectos, é exatamente esse. Porque antes, quando o Ford aqui foi desenvolvido, os combustíveis com que eles estavam trabalhando também tiveram que ser adaptados para as condições. E naquela época, estava havendo também essa transição do que a gente chamava da dependência do óleo, na época do querosene, óleo de baleia para iluminação pública, para o óleo de combustível fóssil, a gasolina. Então, imagina quando o Henry Ford recebe um carro do qual ele produziu, trabalhando com um tipo de combustível da qual ele não tinha a menor ideia de que seria possível para ele. Então, aquilo foi um marco, foi uma coisa muito importante, porque ele provavelmente começou a pensar em alternativas. Porque não foi uma viagem que se deu volta num quarteirão. Certo? Foram 10 anos improvisando e mantendo sempre o mesmo motor. Então, isso, hoje em dia, se você for pensar, se eu quiser fazer a mesma coisa com o meu carro, vai ser um pouco mais complicado. Claro, né? A gente vai conseguir dar um jeito naquilo, mas você consegue entender a dificuldade pelas quais eles passaram. Então, qualquer informação que provavelmente o Mário, o Leônidas deu para os técnicos do Henry Ford, naquele momento, foi crucial para responder alguns pontos chaves do quebra-cabeça que eles estavam tentando montar na época, né?
Sim, a gente sabe que por questões estratégicas, né, Flávia, talvez assim, você não possa aprofundar tanto o assunto, porque você trabalha numa multinacional como a Shell, mas a gente tem um paralelo aí dessa questão dos combustíveis, que nem o petróleo, desde que eu estava nos bancos escolares, o petróleo um dia vai acabar, e está se partindo para os combustíveis renováveis. O Brasil, inclusive, é um país de ponta na questão aí do etanol. Eu queria saber, assim, dentro da sua área de atuação, dentro da política da empresa, quais são esses desafios hoje? Dentro da política da empresa hoje, e isso a gente pode falar por todas as companhias de energia, todas as grandes companhias de energia, o que se tem notado no mundo atual é a diversificação da carteira. Claro, o óleo e o gás, vindo do combustível fóssil, ainda é a carteira que manda. Mas se entende hoje em dia que se essa carteira não for diversificada, essa companhia, não importa qual companhia, ela vai ficar para trás, ela vai perder mercado. Então, se essa companhia quiser ser uma companhia de energia do futuro, ela tem que fazer parte dessa diversificação. E essa diversificação é a utilização das fontes de energia que são disponíveis naquela área geográfica em que você está. E aí, de novo, a importância dessa viagem, porque eles souberam fazer exatamente isso, usar o que era disponível no momento em que eles estavam, naquela área. E de uma maneira muito artesanal também, De uma maneira artesanal. Porque, de uma certa forma, toda pesquisa e desenvolvimento começa dessa maneira artesanal. É uma observação que você faz aqui, é uma observação que você faz ali, você coloca aquilo junto e você faz o seu primeiro experimento artesanal e trabalha com aqueles resultados e aquilo segue para a engenharia de processo e para desenvolvimento final. Como que, assim, não só a empresa, mas os Estados Unidos, de uma forma geral, veem, por exemplo, a questão da experiência bem-sucedida do nosso etanol aqui? Eles enxergam isso como um exercício muito positivo, muito bem sucedido e segue sempre como um modelo. É claro, é uma solução que funciona para o Brasil e poderia funcionar para alguns outros lugares. Por causa da matéria-prima. Por conta de matéria-prima, por conta de políticas públicas que foram estabelecidas para que isso pudesse ser possível. Isso é um grande modelo para qualquer indústria. Aproveitar a sua presença aqui, Flávia, para saber, assim, da sua infância em Bariri, como foi, questão da sua formação e por onde você passou profissionalmente até chegar no momento que você está da sua carreira. Sim, eu nasci em Bariri, fui criada em Bariri, saí apenas para ir para a universidade aos 18, 19 anos. Então, eu saí de Bariri para Araraquara, onde eu fiz a faculdade de Química. Foi uma infância também bastante relacionada à energia, né? Meu pai trabalhou na usina CESP a vida toda, então nós tínhamos o privilégio de algumas vezes visitar a indústria com ele e aquilo cresce, né? Como criança, você tem a oportunidade de ver como funciona uma indústria, uma planta hidroelétrica, nas turbinas, os tipos de diferentes materiais que deveriam ser adaptados à engenharia de processo. Por exemplo, o que me chamava muito a atenção quando meu pai me mostrava, tá vendo? Essa parede aqui que é feita de concreto, que tem contato com o leito do rio, tá vendo que esse concreto aqui, ele está doente, ele precisa ser tratado, ele precisa ser renovado. E eu acho que aquilo foi desenvolvendo que interessante, né? O que será que a gente podia fazer para isso melhorar? Que esse concreto precisa, quais são as propriedades nas quais ele precisa para que isso não aconteça ou para que demore mais a acontecer? E se acontecer, como que a gente pode melhorar? Então, eu me lembro muito bem de ter esses problemas serem mostrados e a explicação pelo meu pai de como isso poderia ser resolvido. Então, era ótimo quando ele chegava para a gente e dizia no domingo à tarde, a gente vai passear na CESP hoje. E naquela época era relativamente comum, né? Você tinha o livre acesso. Então, os filhos iam e a gente, realmente, nós éramos crianças muito comportadas, então ele não tinha problema nenhum em nos levar até lá e nós tínhamos interesse. E eu me lembro de convidar meus amiguinhos, não, vamos, meu pai vai me levar, vamos você também. E isso era muito interessante para a gente.
Isso despertou o seu interesse profissional, certeza, né? Com certeza foi um fator também muito importante. Eu também tive a oportunidade de ter professores muito bons na área de ciências, matemática, que foram me dando ferramentas para eu conseguir entender a minha própria vocação. Então, Você sabe que química, os alunos ficam meio com o pé atrás, assim, na verdade. Pois é, ficam com o pé atrás, e eu acho que provavelmente eu era uma das piores alunas de química da minha professora, com certeza. Mas, de uma mesma forma que aquilo era um desafio, era uma coisa que eu realmente não entendia, também me dava um certo combustível, né? Não, eu quero entender mais. Não, tem alguma coisa a mais. Tudo bem, eu nunca fui muito preocupada com notas, né? Não, claro, eu sempre queria maior nota, mas assim, não é porque eu tirei uma nota baixa em química que eu vou deixar de gostar da matéria. Alguma outra coisa aconteceu, eu vou correr atrás do prejuízo, então isso nunca me desanimou, né? Então, por isso que eu digo, eu não fui a melhor aluna de química, eu acho que eu ainda era melhor em biologia ou matemática, mas a integração das ciências, assim, olha, se eu não entendo isso aqui, eu vou entender de outra forma aqui. Então, isso foi muito importante. E no demais da infância, foi uma infância muito feliz. A gente tinha um certo grau de liberdade, aquelas crianças de brincar na rua, se divertir com os amigos, aquela fruta do pé que você pode pegar, desenvolver os próprios brinquedos. A gente não tinha muito brinquedo industrializado, então a gente se virava. Lembro do meu irmão com o carrinho de rolimã dele, as bicicletas que a gente tinha porque alguém tinha dado, mas que a gente conservava, cuidava como se fosse a única coisa que a gente tinha, né? Porque não é que você vai lá e compra outra, né? Você desenvolve o seu próprio brinquedo, as suas próprias experiências. Então isso, eu e os meus amigos, a gente foi muito abençoado nesse sentido. E depois, quando você se formou em Araraquara, já ingressou profissionalmente? Foi para a área de licenciatura ou não? Não, eu até comecei a fazer o curso de licenciatura. Assim que eu terminei, eu fiz o bacharelado, mais para uma formação acadêmica. E aí, bom, seriam mais um ano de curso, por que não fazer a licenciatura, né? Porque aí eu já estou apta para um magistério, se um dia eu escolher isso. Mas naquele momento surgiu uma oportunidade para trabalhar na Cutrale, de suco de laranja em Araraquara. Mas não na unidade de Araraquara, na unidade de Conchal, que é perto de Araras. Aí eu fui trabalhar naquela unidade como analista de controle de qualidade. Ali eu fiquei talvez quase um ano trabalhando ali, mas fazer controle de qualidade é um pouco chato. Eu era um pouco nova, então eu quero saber mais, eu quero aprender mais. Aí eu fui para Campinas para fazer o mestrado na Unicamp. Aí eu comecei a fazer o meu mestrado na Unicamp. E eu tenho que agradecer muito, no caso, a Valéria Marquezine, que também é uma baririense, que fez física na Unicamp. Quando eu cheguei com a minha malinha, com a minha mochila, perguntei para minha mãe, será que você consegue fazer um contato com a dona Rosa Marquezine, perguntar se eu posso ficar pelo menos uns dias na casa da Valéria, até eu me acertar em Campinas? Aí as mães já arrumaram tudo. Eu fui para Campinas, fiquei algum tempo com a Valéria, aí depois já consegui me acertar, aí comecei a fazer mestrado, fiz mestrado e doutorado na Unicamp. E durante o doutorado eu tive uma bolsa, que eu fui fazer um doutorado de sanduíche na Universidade de Harvard. Mas naquela época eu fui para a faculdade de medicina, porque a minha tese de doutorado envolvia a parte de biomédicas, ciências biomédicas. Tinha uma parte ali com células, interação com materiais. Aí eu consegui essa oportunidade e fiz o que se chama um doutorado sanduíche em Harvard, em Boston. Voltei para a Unicamp, defendi a minha tese e comecei um pós-doutoramento na USP em São Paulo. E aí eu fiz um concurso na Unicamp para professor substituto e fiquei como professora substituta na Unicamp por volta de uns 8 meses. Na época eu fui substituir o professor Fernando Gallenbeck, que tinha se afastado para fazer parte do ministério no governo.
E assim, na área mais empresarial, assim, foi a primeira experiência na Petrobras ou teve alguma antes? Não, foi na Petrobras. Aí, quando essa oportunidade na Unicamp foi encerrada, com o retorno do professor Fernando, eu decidi voltar para os Estados Unidos para um pós-doc mais estendido. Aí eu voltei com financiamento nos Estados Unidos, voltei para a Universidade de Harvard, aí eu voltei para a Escola de Medicina e o meu projeto era mais para a área de medicina. Eu trabalhava dentro do Hospital da Criança, em Boston, com soluções para interromper o fluxo de sangue para tumor. Olha só, a minha carreira é um pouco diversificada. Bom, eu fiquei em Boston por volta de 4 anos, dentro do Hospital da Criança. E em 2008, eu tive que tomar a decisão. Ou fico nos Estados Unidos como pesquisadora dentro da universidade, ou eu volto para o Brasil. Aí a decisão foi um pouco acelerada pela morte do meu supervisor. Infelizmente, ele faleceu repentinamente. Ele saiu de Boston, foi para o Colorado para fazer uma palestra, passou mal e teve um ataque do coração e não conseguiram salvar ele. Aí, naquele momento, as oportunidades que todo o grupo dele tinha já encaminhada não se concretizaram. E eu tinha contatos no Brasil e uma amiga me convidou para fazer parte da equipe dela na Petrobras. E a ideia era ficar um ano na Petrobras, porque eles queriam montar um laboratório especializado com algumas técnicas em que eu tinha desenvolvido nos Estados Unidos. Assim, bom, claro, né, um ano, ótimo, fico aqui. Enquanto isso, eu decido e começo a fazer aplicações para as universidades aqui no Brasil. Porque até aquele momento, a minha intenção era seguir carreira acadêmica. E aí depois você ficou por um período na Petrobras e a ponte para a Shell? Eu fiquei um ano na Petrobras. Quando eu vi, eu estava renovando por mais um ano. Eu acabei ficando na Petrobras por 4 anos. Foi um aprendizado muito interessante. Eu gostei, aprendi muito, fui muito bem acolhida no corpo técnico da Petrobras. Aprendi o que eu sei de petróleo, óleo e gás, eu aprendi na Petrobras, que sem dúvida nenhuma os nossos técnicos são os melhores do mundo. Eles enfrentaram desafios existentes bastante particulares da nossa geografia, com soluções bastante nacionais, e foi um período muito enriquecedor. Mas eu não era funcionária de carreira da Petrobras. Então eu decidi buscar opções dentro da indústria do petróleo. Sim. E uma das oportunidades foi na Shell. E eu acabei optando por aceitar essa oportunidade, voltar para os Estados Unidos, e foi aí que eu fui para Houston, no Texas. Para finalizar, então, desde 2012 lá, e qual que é a sua área de atuação lá? Eu comecei na Shell, trabalhando com petróleo, com recuperação melhorada de petróleo, e em 2016 eu mudei para essa nova área dentro da Shell, que é a área de renováveis. E a minha carteira de projeto é uma carteira bastante futurista, e a nossa ideia, o que a gente chama de fotossíntese artificial. A nossa ideia é usar o dióxido de carbono, água e a luz solar e transformar em combustíveis. Quer dizer, aquilo que você falou lá atrás, né, Flávia? São as necessidades, as demandas que vão surgindo. Tem alguém sempre pesquisando assim, soluções para essas demandas. Queria agradecer muito a sua gentileza ter nos atendido aqui na reportagem do Jornal Candeia. E voltando para a Bariri, a gente conversa novamente, tá? Com certeza. Sucesso lá na sua carreira, viu? Muito obrigada. Sucesso a vocês também. Tá bom. Reportagens aqui de Alcir Zago, com imagens de Robertinho Coleta, falando aqui com a Flávia Cacciola a respeito aqui da visita ao Museu Mário Fava e também, rapidamente assim, a respeito do seu extenso currículo aí, acadêmico e também na área empresarial. Informação na sua vida.